Graça e paz, Aninha, Ana, Marlene, Nicole. Com essa chuva, né? Não deu para o povo ver, mas nós vamos ler aqui a palavra de Deus, vamos louvar, vamos orar, né? E depois iremos para a nossa casa, né? Aqui na palavra de Deus, lá no livro do Gênesis, capítulo 3, diz assim: ora, a serpente era mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E disse esta mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher aquela árvore, era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore para dar entendimento. Tomou então do seu fruto e comeu, e também deu ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os seus olhos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus dentre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E disse Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que eu te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E aí por diante os irmãos já sabem o que vai acontecer. Deus fala com a mulher, e a mulher fala que a serpente a enganou, que a serpente a induziu a comer. Em outras palavras, ninguém assume, né, os seus erros, ninguém assume as suas falhas. E eu vejo aqui, irmãos, que no início de tudo, o homem tinha uma relação íntima e perfeita com Deus. Não havia pecado. O pecado não estava lá, presente na vida do homem, para que o homem tivesse um coração perverso, né? Para que o homem tivesse uma inclinação para o mal. O pecado não existia ainda. Mas o seu coração se deixou envolver pela sedução que Satanás, através da serpente, lançou sobre a sua mente, sobre o seu coração. Ou seja, Satanás trabalhou no coração do homem e da mulher, e inicialmente ele trabalhou no coração de Eva, mas na realidade trabalhou no coração dos dois, os enganou, os seduziu, e eles caíram, né? E perderam a condição que estavam desfrutando de estarem na presença de Deus, de viverem em harmonia com Deus, de viverem em harmonia com a vontade de Deus. A Bíblia diz que por causa do que Adão e Eva fizeram, a morte veio a toda a humanidade, o pecado nasceu, a natureza humana se tornou corrompida, né? E aí a gente vê como que o ser humano, muitas vezes ele pode ser vulnerável quando ele simplesmente não está debaixo de uma supervisão muito próxima de Deus sobre a sua vida, né? Naquele momento, naquele tempo, Deus vinha ao jardim, se comunicava com o homem, falava face a face com o homem, estava em contato com o homem. Mas houve um momento em que Deus deixou o homem no jardim, e o homem, quando ele estava sozinho, tendo condição de agir por si mesmo, sem estar assim muito próximo de Deus, ele acabou errando. Isso nos mostra que quando nós estamos distantes de Deus, por mais que a gente tenha uma comunhão com Deus, por mais que a gente esteja ligado com Deus, quando nós começamos a agir de forma independente, nós muitas vezes caminhamos em direção ao erro. Muitas vezes nós nos tornamos mais vulneráveis às propostas de Satanás do que ao propósito de obedecer e agradar o coração de Deus. Então, quanto mais perto de Deus eu estou, mais em comunhão com Deus eu estou, é mais difícil Satanás encontrar no meu coração um ambiente para que ele possa agir.
Mas quando mais longe de Deus eu estou, mais perto de Satanás eu fico. Então nós temos que pensar, irmãos, que a questão do relacionamento com Deus, ela deve ser primordial na nossa vida. Como é que Satanás derrubou o ser humano? O que Satanás fez para derrubar o homem? Primeiro, ele lançou na mente, do homem e da mulher, a dúvida. Foi assim que Deus falou? Será que realmente é desse jeito? Naquele momento, quando Satanás lançou aquela pergunta, a primeira pergunta feita na Bíblia foi feita por Satanás. Ele lançou essa pergunta no coração de Eva, com o propósito de colocar dúvida no seu coração, com o propósito de levar ela a duvidar da palavra de Deus, a duvidar, irmãos, da integridade de Deus, porque Satanás ele começou a conversar com Eva e começou a dizer para ela que Deus não estava agindo de forma correta com ela, e ela começou então a duvidar de Deus, a duvidar da palavra de Deus, a duvidar daquilo que Deus havia falado. E eu fico preocupado, irmãos, esses dias que nós estamos vivendo, em pensar que muitos crentes estão dentro da igreja, mas muitas vezes não confiando no que a palavra de Deus diz, deixando que o inimigo coloque dúvidas no seu coração, deixando que o inimigo comece a trabalhar no seu íntimo para que essas pessoas comecem a duvidar daquilo que Deus tem revelado através da sua palavra. Nós não podemos duvidar, irmãos, de que aquilo que está aqui é a verdade. Nós não podemos duvidar, irmãos, da verdade que está revelada aqui na Bíblia, de que Deus nos ama, que o seu amor é tão grande por nós, que Ele não poupou nem seu Filho, o seu único Filho, para nos salvar. Nós não podemos duvidar, irmãos, de que foi feito um grande esforço de amor para nos resgatar da condição em que nós nos encontrávamos. Nós não podemos duvidar, irmãos, de que sem Jesus nós não conseguimos ter salvação, nós não conseguimos ter o perdão dos nossos pecados. Não podemos duvidar de que a salvação de Deus é a única salvação que verdadeiramente nos traz o que nós precisamos, que é a certeza da vida eterna, que é o perdão dos nossos pecados, que é a reconciliação com Deus. Nós não podemos deixar ninguém colocar dúvida no nosso coração de que a nossa salvação é aquilo que temos de mais importante nessa vida. Se começarmos a achar que outras coisas são mais importantes ou tão importantes quanto a salvação, ou até mais importantes que a salvação, nós começaremos a nos desviar dos caminhos do Senhor, nós começaremos a nos afastar da vontade do Senhor, nós começaremos a errar em relação a fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, e por fim nós traremos consequências desastrosas sobre a nossa vida, como aconteceu a exemplo de Adão e de Eva no início de tudo. O inimigo ele sempre vai querer trabalhar no nosso coração a dúvida, e o Senhor ele quer trabalhar no nosso coração a fé, porque o justo viverá com fé. Em outras palavras, se você crer, e acreditar de todo o seu coração, você vai ficar firme até o fim. Você vai se apoiar nas verdades espirituais, e essas verdades vão sustentar a tua vida até o fim. É a fé que te sustenta, mas o diabo ele quer roubar a sua fé. Então, quando o diabo trabalhou no coração de Eva, ele trabalhou para tirar do coração dela a fé na palavra. Nós não podemos perder a fé na palavra de Deus, porque se nós perdermos a nossa fé, nós perdemos tudo. Nós temos que crer que essa palavra é verdade, ela vai se cumprir na nossa vida. Amém, irmã? A irmã acredita que a palavra de Deus vai se cumprir? A irmã acredita que aqueles que estão em Cristo vão para o céu, são nova criatura? Nós temos que acreditar, irmãos. Segundo, Satanás trabalhou no coração de Eva, colocando insatisfação, quando na realidade ela tinha tudo para ser uma pessoa plenamente satisfeita. Ou seja, no Éden não havia morte, não havia dor, não havia sofrimento, não havia falta de nada. Eva era uma pessoa plenamente satisfeita, sim ou não? Deus criou tudo, Deus entregou tudo na mão dos dois, tanto de Adão como de Eva, para que eles dominassem sobre todas as coisas, sobre toda a criação. Não faltava nada para comer, não faltava nada para beber, não faltava nada para que eles vivessem bem. Só que Satanás colocou insatisfação. Ela queria
o prazer, ela queria a exaltação, ela queria a realização que vinha do fruto proibido. Ou seja, o diabo muitas vezes trabalha para gerar em nós uma insatisfação, para que nós venhamos a jogar fora tudo aquilo que Deus nos deu. Às vezes a pessoa tem um casamento abençoado, tem um cônjuge que ama, que cuida, que é fiel, que está do lado, que é presente, mas o diabo começa a trabalhar, mostrando que o fruto proibido tem algo melhor. Quantas pessoas muitas vezes perdem o seu casamento porque começam a encontrar uma insatisfação que não existe, começam a achar insatisfação onde não tem satisfação, começam a achar que está faltando alguma coisa quando na realidade não está faltando nada. Quantas pessoas muitas vezes perdem um emprego bom, às vezes tem um emprego bom, trabalha numa boa empresa, tem um bom emprego, tem um bom salário, mas aí a pessoa começa a achar que não está bom, e aí ela começa a agir com ingratidão para com Deus. A ingratidão foi algo que o diabo colocou no coração daquele casal, por não valorizarem tudo aquilo que haviam recebido das mãos de Deus e trocarem tudo aquilo que haviam recebido das mãos de Deus pelo prazer que vinha de um fruto proibido. Então muitas vezes nós estamos correndo o risco de trocar tudo, grandiosas bênçãos que Deus tem nos dado, por um prazer momentâneo que nós vamos descobrir depois que é uma fraude, que é um engano, que não vai nos dar nada daquilo que nós esperávamos que Ele ia nos dar. Quando Eva e Adão comem daquele fruto, eles descobrem que eles fizeram um péssimo negócio, mas já era tarde. Eles já haviam trocado tudo aquilo que era bom por tudo aquilo que era ruim. Eles já haviam trocado tudo aquilo que era bênção por tudo aquilo que era maldição, e não tinha como voltar atrás. E isso é terrível. Imagina, você dá um passo errado que põe tudo a perder, e aí depois você quer voltar atrás e não pode, não consegue, porque já foi feito o que não poderia ter sido feito. E as consequências, a gente tem que arcar com elas, não tem como a gente fugir das consequências, Então Satanás trabalhou no coração de Eva e de Adão, primeiro colocando dúvidas, segundo gerando insatisfação quando eles deveriam estar plenamente satisfeitos, terceiro, gerando no coração deles o desejo por aquilo que é proibido, por aquilo que é errado aos olhos de Deus. Quantas pessoas às vezes estão deixando o seu coração se envolver, se enamorar por aquilo que é proibido, por aquilo que é errado, por aquilo que é pecaminoso, porque simplesmente o diabo mostrou que existe um prazer naquela situação, que existe algo desconhecido por trás daquela situação, e as pessoas estão indo ali buscar aquele prazer que não é da vontade de Deus. Então o perigo da primeira mordida, Eva só precisou dar uma mordida, Adão só precisou dar uma mordida, não precisou dar 2, 3, 4, uma só, foi suficiente para que eles caíssem na tentação. Qual é a tentação que muitas vezes é colocada diante de nós? Às vezes o diabo precisa nos fazer provar apenas uma vez algo errado, para que a gente caia num laço, numa armadilha, numa cadeia, numa prisão. Existem drogas que elas viciam a pessoa na primeira vez que a pessoa experimenta. A pessoa precisa experimentar uma vez só, ela já se torna uma pessoa dependente daquela droga. Existem muitas drogas aí fora que o diabo tem preparado para pegar aqueles que ainda estão na presença de Deus, que ainda estão servindo a Deus. Você que está aqui na casa de Deus servindo a Deus, você entenda, você é alvo dos ardis de Satanás. Satanás não está preocupado com quem está perdido, Satanás está preocupado com quem ainda está na presença de Deus. E assim como ele trabalhou para tirar Eva e Adão da presença de Deus, ele quer trabalhar para tirar você da presença de Deus, para tirar o seu coração da presença de Deus, para levar você para o buraco, para a perdição, porque é isso que ele quer. O diabo ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então eu quero deixar essa reflexão